Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do quarto trailer de Vingadores Doutor Destino, Avengers Doomsday, o tão aguardado trailer de Wakanda, o trailer que nós tivemos vazado também essa semana. Eu até trouxe aqui no canal falando sobre esse trailer vazado. Agora o trailer oficial, vamos fazer uma análise, vamos fazer um react desse trailer com vocês. Vou detalhar cada ponto com vocês de Wakanda, Quarteto Fantástico, vamos falar cada detalhe desse trailer, então vamos pro vídeo. Bom, vamos lá. Eu ainda não assisti, né, assim, o oficial, é óbvio que o vazado a gente já assistiu, tanto que eu trouxe, né, o vídeo aqui no canal. Então vamos fazer uma análise disso aqui, um reactzinho agora oficialmente, né, vamos lá. O deserto de Wakanda ali, né. Toma, Shuri. Traje novo. Eu perdi todos que são importantes pra mim. Namora. Ó. Namor. Ó, o Rei M'Baku. Toma! Dezembro de 2026. Isso vai ser muito foda. Isso vai ser foda pra caralho. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Isso vai ser foda pra caralho. Ah, você tá surfando em hype de um trailer bosta, de não sei o que. Cala a boca e assiste essa bosta. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá agora fazer uma análise detalhada, né? Já que não tem muito o que fazer num react, né? Vamos lá, o trailer também, se eu não me engano, é um dos mais curtos que a gente teve por enquanto. 1 minuto e 3 segundos só. Vamos lá. Aqui a gente já tem aquele mesmo deserto que a gente teve provavelmente no filme de Pantera Negra 2, Pantera Negra Wakanda para sempre. Aquele deserto onde a gente teve a Shuri lutando contra o Namor, na luta final, que a Shuri arranca as asinhas ali do pé do Namor, que eles caem na porrada naquele deserto, provavelmente naquele tipo de praia mesmo, provavelmente é o mesmo deserto e é onde eles estão se encontrando. Até porque talvez seja um lugar mais próximo ali do reino do Namor com o Wakanda, seja um lugar mais próximo para eles se encontrarem. A gente sabe que a paz entre os dois está, por enquanto, selada, então, desde o final de Pantera Negra 2, entre o Wakanda, entre ali Namor, Shuri, tá selada. Então, tipo assim, tá acontecendo alguma coisa, igual a invasão do Quarteto Fantástico aqui na Terra, eles vão entrar em um acordo pra tentar ver o que tá acontecendo e se unirem, né? E é o que vai acontecer. Já vemos a Shuri. Detalhe pra música, né? Eles continuam com a mesma trilha sonora que a gente teve nos outros trailers, que inclusive é a mesma trilha sonora de Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, é a mesma trilha sonora. Porém, a gente tem um impacto com a trilha sonora de Wakanda, ó. Tem um tchan junto, ó. Pera. Ó, tem um tchan de Wakanda junto. Aqui, obviamente, né, vemos a Shuri, que continua sendo a Pantera Negra. E ela deve continuar sendo a Pantera Negra até Guerras Secretas, onde a gente deve ter um soft reboot aí na Marvel. Obviamente, a Marvel vai introduzir personagens que já faleceram, só que agora com outros atores. E pode ser o caso do T'Challa, sem desonrar, por exemplo, a imagem de Chadwick Boseman, que foi o ator de Pantera Negra que acabou falecendo em 2020. Então, de uma forma em que não desonrem ele, por isso que a Marvel até hoje não quis substituir simplesmente o ator, né, e colocou a Shuri como a Pantera Negra, o soft reboot é uma porta, né, pra eles conseguirem colocar um novo ator pro T'Challa sem desonrar a carreira do Chadwick Boseman. Continuamos vendo Shuri como a Pantera Negra, ela com esse seu penteado, né, de tranças e tudo mais, e alguns detalhes diferentes no seu traje, ó, umas marcações, umas listras, parece que em azul, uns pontos aqui, diferente do traje que ela tinha em Pantera Negra 2. Então, a base é a mesma, é a mesma base do traje de Pantera Negra 2, mas tem algumas diferenças. E ela caminhando, obviamente, indo se encontrar com alguma coisa que a gente não tá vendo aqui na frente. Podem ter tirado do trailer? Podem, até porque a gente sabe que os wakandanos estão indo se encontrar com alguém, que no caso é o Quarteto Fantástico. Então, podem ter tirado a nave do quarteto aqui de cena? Podem.
Eu perdi todos que são importantes para mim, é o que a Shuri fala. E isso aqui de fato é uma verdade, até porque ela perdeu o seu melhor amigo, que era o seu irmão, T'Challa. Ela perdeu a sua mãe pro Namor em Pantera Negra 2, e ela perdeu muitas pessoas ao seu redor em Wakanda, seja na guerra que teve no primeiro filme, ou na guerra contra o Namor no segundo filme, em Guerra Infinita também. Ela perdeu todo mundo que era importante pra ela, por isso ela está tão dividida dessa forma, cara. E isso explica o porquê a Shuri não é a rainha de Wakanda e porque o M'Baku é. Vemos então Namora, cara, a grande guerreira ali do Namor, o grande braço direito do Namor. É interessante porque até então ela não estava confirmada, a atriz não estava confirmada oficialmente pro filme. A gente teve, né, algumas fotos dela com o elenco ali, então a gente já imaginava que ela estaria no filme sim. Mas a Marvel não confirmou ali em nenhum momento. Naquela mesa, né, naquele anúncio das cadeiras dos nomes que vão estar em Doomsday, a atriz da Namora não está nas cadeiras, então, como ela tá confirmada aqui, a gente começa a presumir algumas coisas. Porque a gente teve vazado um tempo atrás, eu não sei se vocês vão se recordar, umas fotos que mostravam alguns atores de Doomsday se maquiando ali na sessão de maquiagem do filme. É o caso que a gente viu ali o Channing Tatum, né, que é o ator do Gambit, ele ali se maquiando e tal. E a gente viu também a atriz da Namora se maquiando, o que ainda não era uma confirmação, então a gente não sabia se era verdade ou não aquilo ali. E o que mais chamou a atenção é que nessas fotos também tinha o Tobey Maguire se maquiando como Homem-Aranha. Então, na época, a gente ainda não tinha a Namora confirmada no filme. Agora ela tá confirmada, então a gente tem que se atentar a alguns vazamentos antigos que estão confirmando algumas coisas ainda, né? Mas vemos aqui a Namora usando o seu traje, sua máscara de oxigênio, no caso ali de água, né? Pra ela conseguir respirar fora da água, mostrando que sim, o povo do Namor já está sobrevivendo e tá vivendo fora do mar, né? O que a gente vai ver agora aqui também. Olha lá, ó. Vemos inclusive a grande pirâmide do Namor, o grande reino do Namor fora d'água, e mostrando que o seu povo, o povo do Namor já está sobrevivendo mesmo fora d'água, mesmo que com as máscaras ali para conseguirem respirar, eles estão nesse deserto. Por isso que o Wakanda tá indo pra lá, porque provavelmente é o mesmo deserto como eu falei do final de Pantera Negra 2, e talvez seja o local mais perto para eles se encontrarem quando forem se unir ou alguma coisa desse tipo, né? Um rei tem seus deveres, é o que a Shuri fala. E essa frase é interessante porque, é o que eu falei, explica o porquê a Shuri não é a rainha de Wakanda. Ela perdeu todo mundo que ela ama. E diferente de um rei que tem os deveres com o povo, ela não tem dever com o povo nenhum. Ela tem o seu dever de vingança. Por isso ela é só a Pantera Negra. E olha aí, ó. E vemos o Namor, galera, novo traje do Namor, vemos ele aí com esse sobretudo azul, a barba dele mais cheia, né? E esse traje dele é o mesmo que tinha sido vazado naquela foto, né? De uma bolsa promocional da equipe de Vingadores Doomsday. É o mesmo traje, então, né, a gente já consegue perceber que realmente aquela bolsa era verdade. Inclusive o traje, né, tanto do Professor Xavier, Ciclope, Magneto, o do Thor, todos também estão iguais daquela bolsa da equipe de Doomsday. Então é o mesmo traje que parece até o dos quadrinhos, porque por bom tempo o Namor nos quadrinhos usa um traje azul marinho, né? Então vemos esse traje. E o legal da frase da Shuri que ela fala é que ela não tá só se referindo a Wakanda. Ela fala, um rei tem seus deveres, preparar nosso povo para pós-vida. E esse preparo não é só do rei de Wakanda, mas o rei aqui também, Namor. Namor também tem esse dever, ele é o rei, ele tem o dever de preparar o seu povo para após a vida. E por isso, mais uma vez eu repito, a Shuri não é a rainha de Wakanda, porque ela não tem esse dever com ela. Ela não se vê no dever de preparar o povo dela para o pós-vida. Ela só tem um dever dela, que é vingança por todos que ela amava que foram mortos. Por isso ela não é a rainha de Wakanda e ela é a Pantera Negra apenas. Olha aí, ó, Shuri caminhando junto com o Rei M'Baku e ó, mais uma vez vemos, né, algumas mudanças no seu traje. Como eu falei, ó, uns detalhes em azul, né, no seu ombro. Da mesma forma que o M'Baku também tá com uns detalhes em azul no traje. Pode ser sei lá, alguma variação de vibrânio, não sei. Mas são trajes diferentes desde que a gente viu os dois. Tanto a Shuri em Pantera Negra 2 e quanto o M'Baku também em Pantera Negra 2. Eles estão indo caminhar para se encontrar com o Quarteto Fantástico.
E aí ela fala, eu tenho os meus. E é por isso que tem essa divisão entre rei e Pantera Negra. M'Baku é só o rei de Wakanda, Shuri é a Pantera Negra. Ela tem os seus deveres pessoais de vingança, enquanto o rei M'Baku tá preparando todo mundo para o pós-vida. E olha aí, ó, um rei com a Pantera Negra e as Dora Milaje. Muito brabo, hein? E aí o M'Baku se apresenta para o Coisa, para o Ben Green, rei M'Baku de Wakanda. Muita gente ficou surpresa em ver o M'Baku como o rei de Wakanda, mas galera, pra quem reparou, não conseguiu reparar no final de Pantera Negra 2, ele basicamente se torna o rei de Wakanda no final de Pantera Negra 2. E a gente sabia que isso iria acontecer de fato, até porque o terreno que prepararam para o M'Baku se tornar o rei de Wakanda desde Pantera Negra 2, cara, foi desde o início do filme. Estavam preparando ele como o rei de Wakanda, fora que o seu povo, né, se uniu totalmente ao Wakanda desde o primeiro filme de Pantera Negra, então ele tem mais do que créditos para se tornar o rei de Wakanda de verdade. Então ele agora é oficialmente o rei de Wakanda. No final de Pantera Negra 2 ele se tornava o rei de Wakanda ainda, mas agora é oficialmente o rei de Wakanda, o rei M'Baku, né, e eu acho uma escolha boa, principalmente por essa história que eles estão mantendo entre a Shuri e a Pantera Negra. Precisava de um novo rei, M'Baku, por enquanto, né, era a melhor opção de fato como rei de Wakanda. E ele tá se apresentando para um ser novo que chegou na Terra, que é o Coisa. E aí o Coisa fala, né, de Ben Green, né, e ele em vez de falar o seu país, né, ou a sua terra que ele veio, ele fala Rua Iense entre Broome e Grand, né, cara, uma piada, até porque é o mesmo endereço que o Coisa vive, lá no filme de Quarteto Fantástico, como a gente viu, é o mesmo endereço, cara, muito maneiro a gente ver o Coisa, ele parece que tá mais parrudo, né, ele tá maior mesmo, tirou a barba. Tirou a barba, né, cara? Vamos voltar aqui pro Coisa, que eu quero falar sobre Quarteto Fantástico agora com vocês, galera. Vamos lá. Quarteto Fantástico caiu em Wakanda. Como assim, cara? É isso mesmo. Eu acho, tá, que o Quarteto Fantástico vai direto para Wakanda e por isso que eles estão se encontrando com todo mundo aqui. Possivelmente o Quarteto deve ter rastreado com a sua nave o local mais seguro ou o local mais protegido da Terra e acabou caindo em Wakanda, que querendo ou não é um dos lugares mais seguros de toda a Terra. Até por isso que Guerra Infinita aconteceu em Wakanda. Então é muito provável que o Quarteto tenha botado um tipo de rastreio, o Reed Richards botado um tipo de rastreio na nave pra cair no lugar mais seguro da Terra. E aí que eles acabaram caindo em Wakanda. Obviamente o Quarteto tá pedindo ajuda para seres poderosos e seres, por isso que eles vieram pra Wakanda, porque na teoria é o lugar mais seguro, para tentarem encontrar o filho do Reed Richards com a sua Storm, que é o Franklin Richards, que foi roubado pelo Doutor Destino. Por isso que eles estão pedindo ajuda aqui. E eles caíram em Wakanda possivelmente por esse motivo. E mas eles apareceram em Thunderbolts e Thunderbolts estava em Nova York. Beleza? Mas eles apareceram em Thunderbolts pelo satélite do espaço. Em nenhum momento eles estavam passando por Nova York. Em nenhum momento. Eles estavam naquele momento entrando dentro da Terra. Então, é bem possível que o Quarteto tenha caído pela primeira vez aqui em Wakanda e os próprios wakandanos, junto com o Namor, devem pegar o Quarteto e falar: vamos falar com gente que importa, com gente que pode te ajudar, que no caso são os Vingadores e os novos Vingadores em Nova York. Então, a partir desse momento, deve ser o momento em que o Quarteto deve se unir aos wakandanos, ao Namor, para aí sim irem de fato para Nova York, para encontrar os Vingadores, para tentar salvar o Franklin Richards, né? E aqui, ó, Rei M'Baku entrando numa nave de Wakanda. Essa nave é de Wakanda, tá? Não é uma nave dos Vingadores. É a mesma estética de Wakanda. Aí, ó, mais uma vez vemos os detalhes do novo traje da Shuri como Pantera Negra. Como eu falei, detalhes em azul, mais detalhes em dourado, diferente do que a gente tinha no primeiro traje lá em Pantera Negra 2. E ela tá olhando pra alguém e meio que se despedindo. Olha lá, ela cumprimenta, faz, né, o símbolo de Wakanda Forever. E ela tá se cumprimentando para quem? Eu acredito que seja para Namor e para o povo dele. Até porque, ou, né, até o Quarteto Fantástico. Até porque o Quarteto tem uma nave. Então, se eles estão indo para Nova York, o Quarteto pode estar indo com a nave deles.
Tudo bem que é uma nave, uma espaçonave gigante, não tem como ficar andando pela Terra com aquilo ali. Então, eu acho mais provável que ela tá cumprimentando o Namor e o povo deles. Até porque o quarteto deve estar na nave de Wakanda, indo para Nova York, por exemplo. Ela tá cumprimentando alguém e se realmente for o Namor, mostra pra gente que a Shuri já tá resolvida com ele. Tanto, né, ele matou a sua mãe, então, e ela quer uma vingança ainda sobre isso. E mostra que ela tá um pouco resolvida quanto ao seu luto e quanto à sua guerra contra o Namor. Mas eu gostei do traje, achei o traje bonito, cara. E aí a trilha sonora de Wakanda, cara, que eu gosto pra caramba. Eu gosto muito dessa trilha, hein? Os Wakandanos e o Quarteto Fantástico retornarão em Vingadores Doutor Destino. E aí nós temos, né, dezembro de 2026, mais uma vez o símbolo aí dos Vingadores com esse vitral atrás. E aí a contagem regressiva para, né, o filme de Vingadores Doomsday. Mais uma vez, assim como todos os trailers, esse vitral eu acredito que seja na Lativéria, parece muito esses tons de verde, e em volta do símbolo temos runas, né, que são feitiços de magia negra, não são magia comum, é a magia que a Agatha Harkness usa, magia que a Feiticeira Escarlate tem usado atualmente, então já dá pra mostrar que realmente o Doutor Destino vai usar magia negra no filme, galera. Bom, gostei, tá? Gostei do trailer, não vou mentir. Ah, você tá hypando em cima de um negócio nada a ver. Não tô hypando em cima de nada a ver, sabe? Gostei mesmo do trailer, achei muito legal e eu tô muito empolgado pra ver o Quarteto Fantástico em Doomsday, pra ver os Wakandanos voltando, nosso novo Rei Umbaco. Comentem o que vocês acharam aí desse trailer, comentem se vocês pegaram algum detalhe que eu não peguei, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!